Em destaque no Panorama CBN, operação contra senador pode mudar a rota da CPMI do INSS. Redação final do PL da dosimetria contou com digitais do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Com o recesso batendo a porta, Congresso tenta votar orçamento de 2026 nesta sexta-feira. Apesar de adiamento, acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser aprovado por maioria. E líderes europeus fecham outro acordo para ajudar a Ucrânia nos próximos 2 anos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! O presidente da CPMI do INSS quer prorrogar os trabalhos da comissão por mais 2 meses diante da nova operação da Polícia Federal. A comissão tem até março para apresentar o relatório final e poderia funcionar até maio, no caso de extensão das investigações. A declaração do senador Carlos Viana, do Podemos, foi feita após a nova fase da Operação Sem Desconto, que prendeu 14 pessoas. E um dos detidos foi o número 2 do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, que vai usar a tornozeleira eletrônica e ficar em regime domiciliar por ser pessoa com deficiência. Segundo as investigações, entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, ele recebeu R$250 mil do esquema de descontos ilegais dos aposentados e pensionistas do INSS. E a Polícia Federal também fez buscas em endereços de Everton Rocha, do PDT, vice-líder do governo no Senado e apontado como sócio oculto das fraudes. Segundo as investigações, o senador seria responsável por ampliar a capacidade de influência e blindar o grupo chefiado por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Um dos principais personagens ligados ao entorno do senador é o empresário Gustavo Marques Gaspar, que foi assessor de Everton entre 2019 e 2023 e é considerado um braço direito do parlamentar nos bastidores. Nas planilhas do Careca do INSS, ele é identificado como Gasparzinho e teria recebido R$100 mil de propina. Outro alvo de busca e apreensão ontem foi a empresária Roberta Lissinger. Ela é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que é filho mais velho do presidente Lula. Esse não é investigado. Segundo a Polícia Federal, essa empresária teria recebido um pagamento de R$1,5 milhão do Careca do INSS, que está preso desde setembro. A polícia também diz que, em uma mensagem, o Careca faz referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$300 mil para um destinatário identificado apenas como o filho do rapaz. O pagamento foi feito à empresa RL Consultoria e Intermediações, que pertence à empresária Roberta. Numa conversa com o lobista em abril, 6 dias depois da primeira fase da Operação Sem Desconto, Roberta disse o seguinte: "É só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão." Na mesma data, Roberta orienta o lobista a se desfazer de celulares antes que fossem apreendidos pela polícia. Nesta quinta-feira, numa entrevista com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, o presidente Lula foi questionado sobre o suposto envolvimento do filho e disse que qualquer pessoa suspeita precisa ser investigada. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad, vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Ontem, após os cumprimentos dos mandados, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi chamado para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto. Depois do encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, o Volney disse que o governo não protege ninguém. Não há nenhum envolvimento do Ministério da Previdência Social nessa operação, tanto que não houve nenhuma busca, nenhuma apreensão aqui do Ministério da Previdência Social. E nós seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis
esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo, para que a gente possa encontrar quem foram os responsáveis pelas fraudes, punir e trazer de volta cada centavo. Bom, vamos seguir acompanhando, né, como é que vai ser a CPMI do INSS no ano que vem. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro diz que valeu a pena ir para os Estados Unidos, apesar de ter sido cassado. O filho do ex-presidente perdeu o mandato ontem por decisão da mesa diretora da Câmara, por excesso de faltas. Desde março, ele está nos Estados Unidos articulando sanções contra o Brasil e contra autoridades brasileiras para tentar livrar o pai da cadeia. Não conseguiu. Apesar da cassação, o ex-deputado vai preservar os direitos políticos, porque ainda não tem condenação na justiça. Se voltar para o Brasil, ele poderá se candidatar no ano que vem. Eduardo divulgou um vídeo nas redes sociais. Acabaram de cassar o meu mandato. Cassaram o meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também decidiu cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal e cassou o mandato do deputado Alexandre Ramagem. Esse está foragido nos Estados Unidos. Como foi condenado a 16 anos de prisão por participar da tentativa de golpe, o ex-diretor da ABIN fica inelegível durante todo o período da pena. Ramagem vai ser substituído por Dr. Flávio, do PL do Rio. E o suplente de Eduardo Bolsonaro é o missionário José Olímpio, do PL, que já foi efetivado no cargo. O presidente da Câmara tinha dito que a votação sobre a perda de mandato de Ramagem seria em plenário. Até agora ele não explicou oficialmente por que resolveu deixar a decisão para a mesa diretora. Mas o caso Zambelli deve ter influenciado. Na semana passada, o plenário da Câmara rejeitou a cassação de Zambelli e aí o STF tornou a decisão nula. Ontem, a Corte de Apelação de Roma atendeu a um pedido da defesa de Zambelli e adiou para o dia 20 de janeiro a decisão sobre a extradição dela. E ainda repercute hoje a decisão anunciada pelo presidente Lula sobre o projeto da dosimetria, que reduz a pena do ex-presidente Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe. Embora já fosse esperado, ontem foi a primeira vez que ele cravou que vai mesmo vetar o texto. O presidente negou que tenha feito acordo com a oposição em troca de apoio ao projeto que liberou 20 bilhões de reais no orçamento. Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. A proposta foi aprovada no Senado e na Câmara e aguarda a sanção presidencial. Pode voltar também para o Congresso e esse veto ser derrubado, E a jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, apurou que a costura em torno da redação final do PL da dosimetria contou com as digitais do relator das investigações da trama golpista, que é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A informação foi dada pelo senador Alessandro Vieira, no microfone da Comissão de Constituição e Justiça, e confirmada pela equipe da Malu Gaspar, junto a outras fontes. De acordo com os relatos dessas fontes, Moraes procurou ao menos 4 senadores, entre eles o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o antecessor, Rodrigo Pacheco, para acertar ajustes na redação e corrigir trechos do texto aprovado pela Câmara na semana passada. O ministro falou para os senadores que o projeto que saiu da Câmara não foi acordado com o Supremo previamente pelo relator Paulinho da Força. E a reportagem do Globo apurou também que ministros do STF indicam que a Corte não deve impor obstáculos ao PL da dosimetria. E
E o ministro Moraes autorizou a Polícia Federal a colher um novo depoimento de Jair Bolsonaro. A oitiva será feita no dia 30 de dezembro. A apuração é sobre a origem de bens encontrados em 2 cofres que ficam no Palácio da Alvorada. Os cofres foram abertos no dia 25 de junho, após a Presidência da República acionar a Polícia Federal. Na economia, eu te conto que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para hoje, ao meio-dia, a votação do orçamento de 2026 no Congresso Nacional. A votação estava prevista para ontem, mas foi adiada. Antes de ir ao plenário, o projeto da Lei Orçamentária Anual precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento, que tem reunião marcada para de manhã. O projeto ainda aguarda o relatório final do deputado Isnaldo Bulhões Júnior, que é do MDB. O relatório preliminar, aprovado no início do mês, prevê despesas totais de 6,5 trilhões de reais e meta de superávit de 34 bilhões. A comissão foi convocada para se reunir hoje, com sessões escalonadas para analisar o parecer assim que ele for apresentado. E aí uma sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores, está prevista para o início da tarde, quando o texto poderá ser levado à votação, caso o relatório seja entregue a tempo. Termina hoje o prazo para que as empresas depositem a segunda parcela do 13º salário. O pagamento poderia ser feito até o dia 20 de dezembro, mas cai num sábado, dia 20, amanhã. E aí o dinheiro tem de estar na conta dos beneficiários até hoje. A primeira parte e a parcela única foram pagas no fim de novembro. A segunda parte vem com os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda. O Tesouro Nacional autorizou a concessão de garantia soberana ao empréstimo de 12 bilhões de reais, que vai ser contratado pelos Correios. 5 bancos apresentaram na semana passada a proposta de empréstimo. Esse aval do Tesouro significa um compromisso do governo federal em honrar as parcelas de pagamento no caso de inadimplência. É como se eles fossem um fiador, A previsão é que os Correios fechem o ano com rombo de 10 bilhões de reais. Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal invalidou o uso do marco temporal como critério para a demarcação de áreas indígenas. Os ministros analisaram ações que questionaram uma lei sobre o tema aprovada pelo Congresso em 2023. Na prática, eles reafirmaram o entendimento já firmado no julgamento de outro caso, também há 2 anos. O único a votar contra foi o ministro André Mendonça. Pela tese do marco temporal, os povos originários só poderiam reivindicar a posse da terra que já estivesse ocupada de forma permanente na data em que a Constituição foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1988. Só que, em paralelo ao julgamento no Supremo, o Senado deu aval a uma proposta para incluir na Constituição uma previsão expressa ao marco temporal como critério para a demarcação de áreas indígenas. O texto foi aprovado em 2 turnos na semana passada e deverá seguir para análise da Câmara. Os deputados também precisam aprovar o texto em 2 rodadas de votação. Se a mudança na Constituição começar a valer, pode ser alvo de novos questionamentos no Supremo Tribunal Federal. E o STF conclui hoje o julgamento sobre o foro privilegiado. Os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votaram para estender as regras do foro a autoridades que ocupam cargos vitalícios, como magistrados e membros do Ministério Público. Eles negaram o recurso da Procuradoria-Geral da República, que tenta evitar que os processos de quem já não tem mais mandato continuem em instâncias inferiores quando estiverem em fase final de tramitação. Lembrando que hoje o STF faz uma sessão de encerramento do ano do Judiciário. O ministro Edson Fachin vai fazer um balanço das atividades do ano. Agora, destaques internacionais. A Comissão Europeia adiou para janeiro a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. A decisão frustrou as expectativas do presidente Lula, que esperava receber Ursula von der Leyen amanhã na reunião do Bloco Sul-Americano em Foz do Iguaçu
para assinar o acordo e encerrar 26 anos de negociação. Isso não deve acontecer, portanto. A Comissão Europeia queria que o pacto fosse selado nesta semana, mas o plano foi travado depois que a Itália se somou à França para exigir um adiamento, com o objetivo de buscar maior proteção para o setor agrícola. Ontem, milhares de agricultores europeus promoveram protestos violentos contra o acordo em Bruxelas, onde o Conselho Europeu se reuniu para discutir a parceria. Segundo os produtores rurais, a entrada de produtos sul-americanos na Europa, sem tarifas, afetaria setores como o de carne bovina, aves, açúcar e soja. O acordo criaria a maior zona de livre comércio do mundo e é apoiado por países como Alemanha, Espanha, Portugal e Holanda. Na quarta-feira, o presidente Lula ameaçou abandonar as negociações se os europeus não chegassem a um consenso logo. Mas ontem, Lula abriu espaço para um novo adiamento após conversar com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Vamos falar agora sobre um outro acordo, o que foi fechado por líderes europeus na madrugada desta sexta-feira para desbloquear 90 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia nos próximos 2 anos. Foi o que anunciou o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Os chefes de Estado e de governo dos 27 países da União Europeia se reuniram na cúpula em Bruxelas para um objetivo claro: definir uma solução para financiar a Ucrânia nos 2 anos que vem aí. Os europeus haviam se comprometido a garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev, depois que Donald Trump decidiu fechar financiamentos americanos. Mas as negociações sobre a melhor maneira de concretizar esse financiamento se prolongaram até altas horas da madrugada. A opção preferida pela Alemanha e Comissão Europeia, a de recorrer aos ativos russos congelados na Europa, foi descartada após 4 horas de debates entre os dirigentes, a portas fechadas e sem telefones. Não obstante, o chanceler alemão, Friedrich Merz, mostrou-se satisfeito com o resultado da cúpula e assegurou que a União Europeia havia enviado uma mensagem clara ao presidente russo Vladimir Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemorou a aprovação do empréstimo para financiar o esforço de guerra contra a Rússia, ao considerar que essa ajuda fortalece de fato a resiliência do país. Pelo menos 5 caças F-18 dos Estados Unidos sobrevoaram uma área próxima a Caracas, capital da Venezuela, ontem no fim da tarde, segundo dados de rastreamento aéreo. Outras 2 aeronaves militares americanas também foram vistas no Caribe. As informações foram exibidas pelo site de monitoramento Flight Radar. Os caças que apareceram no sistema são da Marinha Americana. O primeiro surgiu nos registros por volta das 3h15 da tarde, isso pelo horário de Brasília, sobre o Mar do Caribe. Outras 3 aeronaves foram identificadas em um intervalo de 1 hora. Dados do site indicam que 2 caças se posicionaram a pouco mais de 200 quilômetros da costa venezuelana. Outros 2 chegaram a ficar a menos de 100 quilômetros de Caracas. Um 5º caça apareceu nos registros por volta das 5 da tarde, também sobre o Mar do Caribe. As aeronaves começaram a se afastar da costa venezuelana por volta das 7 da noite. Os caças foram avistados 2 dias após o presidente Donald Trump anunciar um bloqueio contra navios petroleiros alvos de sanções que entram e saem da Venezuela. A medida contribuiu para elevar ainda mais as tensões na região. O homem suspeito de executar um tiroteio que deixou 2 mortos e 9 feridos na Universidade Brown, nos Estados Unidos, no sábado, foi encontrado morto. Segundo a polícia, o suspeito se chama Cláudio Valente e é um ex-aluno da universidade. Ele tem 48 anos e nasceu em Portugal. O corpo do atirador foi encontrado em um depósito a 135 quilômetros de onde aconteceu o crime, ao lado de uma mochila. Dentro da bagagem, os policiais encontraram 2 armas e evidências que sugerem a relação com o tiroteio na universidade. No futebol, Corinthians e Vasco voltam a treinar hoje para a final da Copa do Brasil. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o título será decidido no domingo, a partir das 6 da tarde, no Maracanã.
E antes de fechar o meu último Panorama CBN do ano, já eu explico por quê, vamos aqui com participação dos Panolovers. Você que ouve o Panorama, já fique sabendo disso, se não sabe ainda, pode também participar, comentar assuntos, sugerir novos assuntos, ou então mandar música aqui para o nosso sextou musical. E teve gente fazendo isso. Por exemplo, a Mari Brisa, que já tá no clima bem natalino. Solta aí, DJ. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Olha, Mari, que você e a Zoe, a sua filhinha, que também acompanha o nosso Panorama, o seu maridão também, né, o Fernando, continuem ouvindo a gente ao longo de 2026. Muita saúde, muita paz, que venham muitos presentes de Papai Noel também. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Esse aqui é Panolover de verdade. Aliás, foi ele que criou esse termo, Panolover. É o Ted Toretti. Há um tempo que você não participava comigo, hein, Ted? Mas ouvir você ouve sempre, né? Eu sei disso. Ele disse pra gente colocar aqui uma música que foi feita por Iá, que é uma versão abrasileirada de um sucesso da Taylor Swift, que tá fazendo maior sucesso, principalmente no TikTok, né? Virou música de trend. E aí o pessoal nos comentários, ele falou, tá dividido entre quem adorou, amou o ritmo, né? E diz que as vozes parecem com as dos cantores Luísa Sonza e Dilcinho. Tem também, ele diz, aqueles que estão chocados com a qualidade de algo feito pela inteligência artificial e sobre os riscos disso. Vamos lá, toca aí, DJ. Ouvi você chamar no megafone, quer que eu vá te encontrar. Dizem por aí que você é fogo, você quer ver tudo queimar. E se você não viesse, amor, eu me afogava na minha dor. Jurei ser leal a mim e mais ninguém até você aparecer. Tempos de Iá. Valeu, Ted, um beijo pra você, que você tenha um ano novo de muita alegria e continue com a gente aqui no Panorama CBN. De volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia. E é meu último Panorama do ano, porque nas próximas semanas eu vou fazer o seguinte, uma semana eu vou estar de folga e na outra eu vou estar trabalhando em outra função dentro da rádio. Então eu volto aqui pro nosso podcast dia 4 de janeiro. Laerte Afonso ainda vai estar por aqui nessas próximas semanas, junto com os nossos colegas jornalistas que vão estar à frente do nosso Panorama, tá? E você não deixa de se informar nesse fim de ano. E compartilha o Panorama CBN com amigos, com familiares, pra gente bombar ainda mais em 2026. Muita alegria, muita paz, muita saúde pra você no próximo ano e um ótimo Natal. Até a volta! Sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver. E me trouxe de volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia. Ofélia. Eu vou ser sempre real, no céu, no mar, tô fechada com você. Não vou voltar, eu não quero nem saber por onde andou. Agora vai ter uma noite que sempre sonhou. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.